Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Neste primeiro vídeo eu quero falar sobre o Simple Present. O Simple Present ele é um tempo verbal do inglês que ele é usado para expressar fatos e verdades universais. Posso citar exemplos do Simple Present. Por exemplo, eu como peixe. No inglês ficaria I eat fish. Nesse caso, nós verificamos que esta frase, que é uma frase no Simple Present, ela tem alguns elementos na sua estrutura que nós temos que saber, temos que conhecer para poder estar estruturando esta frase no Simple Present, que é o pronome, o verbo, que vai expressar ação verbal, e o pronome pessoal, no caso, né? O I, o verbo, que expressa ação, e vou ter verbos também em inglês que vão expressar estado, né? Como no português também. Vou ter essa diferença de uso, né? E vou ter, nesse caso, nessa frase, no Simple Present, não vou ter o Object Pronoun, que é o pronome que recebe a ação. No pronome, nós vamos ter, no inglês, o pronome pessoal, que é o Personal Pronoun. Vou ter o I, you, he, she, it, we, you, they. Estes pronomes são pronomes usados como sujeito da oração. Eles expressam, são aqueles elementos que praticam a ação sobre o object pronoun, que é o pronome que recebe a ação. Nessa frase que eu mencionei, eu vou ter o I, que é a primeira pessoa do singular, do personal pronoun. Vou ter o it, que é o verbo, e o fish, que é a terceira pessoa do singular, que é representado pelo it. No Simple Present, nós precisamos saber estruturar. A estrutura básica é essa: sujeito, verbo e objeto. E é necessário saber que no Simple Present vamos ter algumas particularidades. Essas particularidades são a terceira pessoa do singular do pronome pessoal. Ele vai modificar, vai forçar, vai gerar uma modificação no verbo. De que maneira? Os verbos terminados os verbos na terceira pessoa do singular, eles recebem o acréscimo do S. Por exemplo, she, como ficaria essa frase na terceira pessoa do singular? Quando eu tenho I eat fish, quando eu mudo ela para a terceira pessoa do singular, fica he eats fish. Ou seja, o verbo sofreu uma alteração. Por quê? Porque ele está na terceira pessoa do singular. Ou seja, ele recebe o acréscimo do S. Essa é a regra básica do Simple Present. O acréscimo do S na terceira pessoa do singular aos verbos. Ok. Entretanto, existem algumas exceções para alguns verbos que sofrem diferenciação na construção da terceira pessoa do singular do Simple Present, que são os verbos que terminam em SS, SH, CH, X, E e U. Estes verbos que têm essa terminação, eles recebem um acréscimo do ES e não somente do S. Ou seja, a frase ficaria dessa maneira se eu tivesse um verbo que terminasse em SS, CH, CH, X, Z ou O. Por exemplo, verbo do. O verbo do, que é o verbo fazer no inglês, traduzindo para o português, ele na primeira pessoa do singular ficaria I do exercises. Não teve diferenciação. Ele segue a mesma estrutura do infinitivo, só que sem o to na formação do Simple Present. Ou seja, I do exercises. Mas se eu jogo esse verbo para a terceira pessoa do singular, como ficaria? He does exercises. Ou seja, eu incluí não somente o S, mas o ES ao verbo para que ele pudesse estar feito de maneira correta. Uma outra regra muito importante para a formação, a estruturação do verbo do Simple Present é
Uma outra regra que falta explicar são os verbos que terminam em Y precedido de consoante. Quando eu tenho verbos terminados em Y precedido por consoante, eu substituo Y por I e acrescento o ES. Por exemplo, I study English. Ok, vou ter o verbo no infinitivo sem o to. Mas se eu falo, por exemplo, na terceira pessoa do singular, este verbo ele sofre uma alteração. Ele não tem só o acréscimo do S e muito menos só do ES. Por quê? Porque ele é um verbo terminado em Y precedido de consoante. Então ficaria He studies English. Ou seja, eu troquei o Y por I e acrescentei o ES ao final do verbo. Aí eu vou ter a frase He studies English. Então essas regras são as regras básicas para o entendimento do Simple Present e estruturação também do mesmo. Então é isso, galerinha. Nesse primeiro vídeo são essas regras usadas no Simple Present. E se você tiver alguma dúvida, você deixa o seu comentário aí pode ser, se você não gostou, você pode deixar o seu comentário. Se você gostou também, deixe o seu comentário, porque ambos são importantes para que pois vão servir como feedback aí para que possam ser feitos vídeos com melhor qualidade para vocês e um melhor entendimento também de vocês como ouvinte aí e receptor aí da informação que é transmitida, ok? Qualquer dúvida, só deixar o comentário. Muito obrigado a todos que assistiram e valeu, galera. Até logo.